Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Você já ouviu falar de Cornélio? Vamos conhecê-lo agora em Atos capítulo 10. Vamos juntos? Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres generosas esmolas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande chamar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesitem em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um homem oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele adorando. Mas Pedro levantou e disse: Fique de pé, eu sou homem igual a você. Os 2 conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lugar gentil como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim.
Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados, agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que texto intrigante e importante para a fé cristã. Um não-judeu é desejado por Deus. Ele chama-se Cornélio. O texto diz que as orações e as esmolas dele subiram para a memória diante de Deus. Ele agradou a Deus e o Senhor preparou toda uma logística complexa para que ele fosse alcançado pelo Evangelho. É inevitável pensar que Deus é o seu próprio agente de salvação. Há poucos capítulos vimos o Espírito levar Filipe ao eunuco. Vimos também o próprio Senhor Jesus aparecendo para Saulo. E agora vemos um esforço celeste para alcançar Cornélio. Parece realmente que o Espírito Santo está trabalhando arduamente para encontrar os escolhidos. Nesse caso, o texto mostra que Cornélio, mesmo não conhecendo o Evangelho, orava e era generoso. Isso chamou a atenção de Deus. Penso que se esta mensagem está chegando até você, é porque você também é um desses escolhidos. De alguma forma,
Assim como houve com Cornélio, também houve uma logística celeste para que esse devocional chegasse até você. Quando Pedro recebeu a visão que abriu o seu coração para o que iria acontecer na casa de Cornélio, de forma sincronizada, os mensageiros chegaram. E Pedro foi na casa de um homem que não era judeu para anunciar a Cristo. Cornélio estava ansioso. Imagina a expectativa, um anjo tinha falado com ele e Pedro começa a falar. E o texto diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Enquanto Pedro estava anunciando a Jesus, que foi crucificado e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, o Espírito Santo caiu sobre todos eles. Nossa oração é que da mesma forma aconteça com você. Você é tão desejado por Deus quanto Cornélio. O Senhor também desempenhou uma logística para que esta mensagem chegasse até você, para que você soubesse que Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos, de modo que o Evangelho fosse anunciado até você, por alguém semelhante a você. Que o Espírito Santo caia sobre sua casa de modo sobrenatural e que, assim como foi na casa de Cornélio, hajam evidências visíveis de sua presença. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.